Tenho recebido cartas de telespectadores de muito longe. São portugueses que tiveram que abandonar os seus lares e ir para longe da terra em que nasceram, ganhar o seu pão. E um pedido que quase todos eles fazem, quase todos, é isto: olhe, gostava que me mostrasse a minha terra, e depois dizem o nome da terra e em regra acrescentam um comentário que mais ou menos veio a dar nisto: o senhor vá lá, porque eu asseguro-lhe, a minha terra é a terra mais bonita do mundo. Vocês não imaginam o número de vezes que eu já li isto. A minha terra é a mais bonita terra do mundo. Bom, é claro, há tantas terras, sabem que em Portugal, suponho que há mais de 3.000 freguesias. Ora bem, em cada freguesia, em cada paróquia, há vários lugares, portanto são milhares de terras. Acham que podem ser todas a terra mais bonita do mundo? Eu, ao princípio, não achei bem, mas pensei melhor e acho que sim, vocês têm razão. A nossa terra é sempre a terra mais bonita do mundo, porque é isso que a gente sente, e sentir isso quer dizer que a gente pertence àquela terra, ou que aquela terra nos pertence a nós. E estou a dizer isto porque eu acho isto importante. O pertencermos nós a alguém, a alguma coisa, o pertencer-nos a alguma coisa a nós, isso é o que nós somos. Quem não pertence a nada, nem é dono de coisa nenhuma, é realmente muito pobre. Eu vou fazer o possível por lhes mostrar o maior número de terras em Portugal. Hoje vou começar por uma carta, imaginem, uma carta que vem da Austrália, e em que esse querido correspondente quase dava a palavra de honra de que a terra mais bonita do mundo é uma terra chamada Erganil. Erganil. Erganil é uma vila cabeça de concelho, fica na região a que chamam Pinhal Interior, daqui a Coimbra são 50 km, e o que a marca são duas serras, fundamentalmente a Serra de Estrela, as grandes ladeiras da Serra de Estrela cobertas de neve avistam-se daqui, e a outra a Serra da Lousã, uma serra poética, e dois rios, o Ceira e o Alva. Um e outro têm paisagens extremamente belas. Há muito que ver realmente aqui em Erganil. Está entre uma espécie de anfiteatro de montanhas e de toda a parte há grandes mirantes sobre a vila. Eu nesta altura estou-lhes a falar num desses mirantes. É um outeiro onde fica um santuário célebre em toda a beira, a Senhora do Montalto. A terra que se vê ao fundo é justamente Erganil. Vale a pena vir a Erganil para passear aqui neste círculo de montanhas e ver as paisagens deslumbrantes. Uma das coisas mais interessantes aqui destas serranias são as aldeias. Porque as aldeias aqui estão todas extremamente cuidadas. Bem, isso não significa, claro, que não haja aqui a fuga para as cidades que há em toda a parte. O que acontece é que os moradores vão para Lisboa, mas não esquecem a sua terra, não esquecem
que lhe pertencem e continuam a cuidá-las. Estou-lhes a falar numa das aldeias mais bonitas que há em Portugal, o Piódão. Já ouviram todos falar no Piódão? O Piódão são casas inteiramente de xisto, a grande maioria tem os próprios telhados com placas de xisto, e há uma lenda muito curiosa aqui do Piódão, relaciona-se com a morte, imaginem, com a morte de Inês de Castro. Bom, como sabem, acho que sabem, quando mataram a Dona Inês de Castro, os 3 responsáveis pela morte refugiaram-se em Espanha. Mas depois o Dom Pedro conseguiu apanhar 2. Isso foi até muito censurado, mas ele conseguiu que lhe entregassem 2. O terceiro fugiu. Era o Diogo Lopes Pacheco. Fugiu porque se escondeu muito bem escondido. Ora bem, aqui no Piódão, dizem que foi aqui na aldeia que ele se veio esconder. E que durante toda a vida, quando tinha saudades de Portugal, vinha aqui ao Piódão. É claro, tanta vez veio, que foram nascendo criancinhas, e os moradores do Piódão, há muitos que se chamam Pachecos. Dizem que são Pachecos porque todos descendem desse matador da linda Inês. Naturalmente que é uma lenda que não tem, claro, qualquer fundamento de verdade. Em todo caso é uma lenda bonita. Em Arganil não há só a paisagem para ver, há também a história. Eu quis vir precisamente aqui, isto são as novas instalações do Museu de Arganil. Ainda estão, enfim, em organização, mas vão abrir ainda este ano e contêm peças importantes. Eu queria lhes mostrar poucas, não há tempo para tudo. Por exemplo, esta coleção de projéteis, isto são projéteis romanos. Havia aqui perto, muito perto, na Lomba do Canho, um acampamento romano e eles guardavam as armas para se defender das populações locais, que eram naturalmente aguerridas. São justamente todas estas peças que são projéteis de catapulta. Uma outra peça que eu acho muito interessante, pelo que tem de bem e pelo que tem de mal, é esta. Isto é o venerável Foral de Arganil. Eu creio que podem ver daí, ele começa na página 2. Começa na página 2, porque neste alguém, isto já é de 1514, é um foral passado pelo rei Dom Manuel, alguém arrancou daqui a página 1, ainda cá ficou um bocadinho, isto foi arrancado brutalmente, está um bocadinho. Sabem porque é que rasgaram a página 1? É porque essa página era igual a esta que lhes vou mostrar. Estão a ver a página 1 do foral de Coija. Era uma página iluminada e para poder vender por 3 patacos aquela iluminura, alguém mutilou o foral de Arganil. A Câmara Municipal, por isso, comprou num leilão em Lisboa, ainda aqui está o talão do leiloeiro, este foral que é exatamente igual e que era o de Coija. Estes forais de Dom Manuel, este foral é praticamente idêntico ao de Arganil, eram os forais com que o rei mandava substituir os forais antigos. Devo dizer, este foral de 1514 está a substituir um foral do século XII, porque os forais, há os do século XII, XIII, XIV, e esses é que eram todos diferentes. O país aqui governava-se de uma maneira, de acordo com o foral,
Um bocadinho mais lá, já a lei era outra, porque o farol era outro, e o rei Dom Manuel resolve mandar passar em Lisboa, na Torre do Tombo, forais que são praticamente todos iguais uns aos outros e cada concelho recebe o seu. A outra peça é também uma peça manuelina e tem a mesma ideia de normalização da vida administrativa em Portugal. Não eram só os forais que eram diferentes, eram os pesos e as medidas. O rei mandou fazer em Lisboa, na fundição, um conjunto de pesos e medidas. Aqui à volta o que diz é exatamente isto. Me mandou fazer Dom Manuel, rei de Portugal, ano de 1499. É uma caixa muito bonita, estava com as esferas armilares, que era o emblema do rei, e dentro desta caixa estavam depois as várias medidas, desde as mais pequenas, aliás, esta não é a mais pequena, e uma a uma, estavam aqui os padrões das medidas. Era por aqui que todos eram obrigados a vir medir, a vir aferir as medidas que tinham nos estabelecimentos. Bom, como calculam, estas pequenas medidas eram as das especiarias, que eram muito caras e, portanto, se vendiam em pequenas quantidades. Esta referência à obra do rei Dom Manuel põe-nos em contacto com uma das grandes figuras da região, Dom Luís da Silveira, primeiro conde da Sortelha. Vamos fazer-lhe uma visita. Este fidalgo teve um papel importante durante o reinado de Dom Manuel. Importante por muitas razões. Ele era poeta, é um dos mais galantes poetas do cancioneiro geral. Há muitas poesias dele. Além disso, tem um papel militar vigoroso no norte da África. Não se pode fazer a história das nossas praças africanas sem encontrar a cada passo o nome dele. Bom, mas principalmente ele era o governador da casa do príncipe herdeiro, do futuro Dom João III. E quando o rei Dom Manuel, que já estava assim velhote e que queria casar o príncipe, tratou-se do casamento, veio a noiva era irmã do imperador Carlos V, mas a noiva era muito bonita, Bom, e o velho Dom Manuel olha para aquela princesa e achou que era mal empregada para o filho e casou com ela. Como podem calcular, o Dom João não gostou nada disso. Revoltou-se, indignou-se e quem o ajudou nessa indignação, que era perfeitamente legítima, foi justamente este fidalgo, o Dom Luís da Silveira. Dom Manuel levou-lhe isso a mal, puniu-o. O homem veio aqui para Góis, porque ele foi expulso da corte, mas uns anos depois morre o Dom Manuel e ele volta a ser chamado, agora pelo rei Dom João III, é encarregado de missões difíceis. Eu acho que a mais difícil de todas foi voltar à corte de Carlos V a pedir-lhe outra irmã para casar. E veio o casamento de Dom João III com a Dona Catarina, é tratado exatamente por este embaixador. É nessas negociações do Carlos V, contam-se muitas coisas, porque este homem tinha espírito. Parece que um dia o imperador Carlos V quis assim apocá-lo e disse: "Oh, Dom Luís, o seu país é muito pequenino. Olha, lá em Portugal, quando um de vocês levanta uma lebre e corre atrás dela, onde é que a vai apanhar?"
E o embaixador, com maior calma, disse-lhe: vai apanhá-la à Índia, senhor. Um dos problemas difíceis que o embaixador Silveira teve que tratar com o Carlos V foi a famosa questão das Molucas. A questão das Molucas consiste no seguinte: como sabem, aquele Tratado de Tordesilhas veio estabelecer esta regra: um meridiano de polo a polo que passa 370 léguas a ocidente de Cabo Verde divide as esferas de influência. Para aqui fica a zona portuguesa, para ali a zona espanhola. Muito bem. Portanto, como a Índia e as especiarias ficavam para este lado, Portugal ficou com o monopólio das especiarias. Mas é aí que surge o navegador português, que é o Fernão de Magalhães, que diz: não, eu também sou capaz de ir às especiarias, navegando sempre para o Ocidente, porque as Molucas, que são as ilhas que dão mais especiarias, ficam aqui e ficam do lado espanhol. E realmente Magalhães faz a viagem, ele não consegue regressar, mas um dos navios regressou, já não foi capaz de regressar pelo Ocidente, claro, e veio fazer a viagem no Cabo da Boa Esperança e foi até aqui, enfim, prenderam a tripulação quando passou em Cabo Verde. É isso que leva o rei de Portugal a protestar e a dizer: vocês foram às Molucas, mas isso está na parte portuguesa. O Carlos V dizia: não, isso está na parte espanhola. Reparem que realmente aqui eles sabiam mais ou menos onde passava o meridiano de Tordesilhas, mas do outro lado do mundo era muito difícil marcar aqui as posições geográficas dos lugares. E mais 100 léguas, menos 100 léguas, a verdade é que discutimos isso anos e anos. Bom, mas enfim, resolveu-se a coisa a favor de Portugal, embora nós tivéssemos que pagar uma pesadíssima indenização aos espanhóis por causa das Molucas. Além de outros títulos, o Dom Luís da Silveira, que veio depois a ser feito, finalmente já velho, Conde da Sortelha, tem uma família ilustre. Ele teve 10 filhos, todos figuras marcantes, e um deles, dos mais marcantes de todos, é o Dom Gonçalo da Silveira. O Dom Gonçalo da Silveira, estudante em Coimbra, entra na Companhia de Jesus, vai para a Índia como missionário, é provincial, é ele quem se sucede ao São Francisco Xavier como chefe dos jesuítas na Índia, e depois quer ir para a África, para o reino do Monomotapa, porque ele queria essencialmente, enfim, merecer a honra do martírio. E assim foi. Quando lhe foram dizer: olha, o rei manda-te matar, ele paramentou-se, vestiu-se de festa e todo dia aguardou que o viesse a matar. E vieram. Ele morreu ali e foi realmente, é uma das figuras mais emblemáticas da ação missionária portuguesa em África. Estou-lhes a falar nisso porque eu acho que tudo isto, o fidalgo escritor do Cancioneiro Geral, o combatente do norte da África, o embaixador em Castela, o Conde da Sortelha, o Dom Gonçalo da Silveira Apóstolo, tudo isto é tão importante nesta terra pequena que é Góis, que tem tão pouco de contar. Pois bem, aqui nas escolas primárias ou nas secundárias, os estudantes entram e saem da escola e nunca ouviram falar sequer no nome do Dom Luís da Silveira ou do Dom Gonçalo da Silveira. E eu acho que isso é que era regionalizar, era levar os estudantes de cada terra a conhecerem o passado e as figuras e as memórias da sua própria terra.
entre estas grandes serranias não há só as aldeias, as tais aldeias encantadoras. Há também lugares inesperados que pouca gente conhece e que são verdadeiros paraísos. Eu não sei se já estiveram na Fraga da Penha. A Fraga da Penha, perto de Arganil, reparem como aquela água cai de grande altura e tudo isto parece um jardim. Ou então, o Cerro da Candosa. O Cerro da Candosa é perto de Góis. É uma garganta de rochas ao fundo da qual corre um rio caudaloso. E que sítio extraordinário. Ou então, outro lugar a que não falta beleza, este pequeno vale onde se ergue um castelo pequenino, parece um castelo de bonecas, mas que é um castelo do tempo dos mouros. É o castelo da Lausanne, castelo que tem história e tem sobretudo muita lenda. Um escritor português, isto é a miscelânea do Miguel Leitão de Andrade, a propósito daquele castelo, cria um longo romance, sobre a corte do rei Arunce. O rei Arunce, quando viu que estava perdido, foi até a África pedir aos mouros que o viessem ajudar na reconquista das Espanhas. E o rei Arunce um dia volta. Mas enquanto vem e não vem, ele deixou ali entre as torres daquele castelo, a filha encantada. Ficou cheia de tesouros para não lhe faltar nada. Ele sabia que ia demorar-se muito tempo e lá está a princesa rodeada de todos os tesouros do rei Arunce para quando os mouros voltarem. Devo dizer que essa lenda, que realmente não é, o Andrade conta, mas não é inventada por ele, era uma lenda que corria na região, ia provocando a destruição do castelo, porque as pessoas, para encontrarem os tesouros, por pouco não deitavam o castelo abaixo. E tudo isto é realmente muito bonito, muito bonito. Nós às vezes dizemos, o nosso país tem tão pouco que ver, não vale a pena, lá fora em toda a parte há maravilhas e aqui não. Bom, ele a ver há. O que é preciso é ter olhos para ver. E razão tinham os meus telespectadores que mandaram aquela carta tão bonita a que eu comecei por fazer referência. Esta terra, a nossa terra, a terra em que cada um de nós nasceu, é a terra mais bonita do mundo.